Bom dia, bom dia, bom dia. A câmera não quer funcionar hoje, então vai sem câmera mesmo. Vamos iniciar com a nossa oração. Hoje, dia 31 de janeiro, já se passou mais um mês. Olha isso, primeiro mês do mês de 2026, chegando ao fim. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por esse dia 31. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor esteve conosco. 31 dias do ano de 2026 se foram, Pai. E hoje é o último dia desse mês. Que esse dia seja extraordinário, que esse dia seja abençoado, que esse dia seja na sua presença, que esse dia seja um dia que vai romper com os céus. Pai, nós pedimos tua proteção, nós pedimos teu cuidado, teu amor, a tua presença no nosso dia de hoje, Pai. Que a tua presença nunca nos falte. Por isso, nós pedimos que fique conosco, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos ter cada vez mais relacionamento com o Senhor, para que possamos cada vez mais ter intimidade com o Senhor, porque temos sede da tua presença, porque temos sede de estar com o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, fica conosco em mais este dia, fica conosco, nos abençoa, nos ilumina, desde esse momento de devocional até o momento que nós estivermos nas nossas casas, na hora de dormir com a nossa família. Nos protege, protege o nosso caminhar, protege o nosso andar, protege a nossa caminhada, protege o nosso dia. É o que nossos carros protegem, fica ao redor de nós, Pai. É o que nós te pedimos e te glorificamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? O nosso devocional de hoje, o título dele é A Mãe do João. É assim mesmo, A Mãe do João. E aí ele diz assim: percebendo-se, dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia remido e estava orando. Pedro havia saído meio desnorteado da prisão. Para alguns instantes, não sabia ao certo o que se vivera. O que se vivera era real ou imaginário. Mas ele estava saindo de uma prisão e o que ele mais precisava era de uma casa que o acolhesse. E não tinha melhor lugar para ele naquele momento. O que a casa da mãe do João, ela tinha um coração tão acolhedor que sua casa já estava repleta de irmãos reunidos em oração. Pedro não pensou duas vezes. É para lá que eu vou. Há muitos à nossa volta necessitando de uma casa que os acolha. Há muitos que estão saindo de prisões e necessitam de um lugar acolhedor para estar. Precisam de uma mãe do João, que esteja com o coração tão aberto que a sua casa seja reflexo de seu coração. Não preciso de muita coisa, somente de um coração aberto a receber, ouvir, ajudar e dar uma direção da parte de Deus. Que você seja esta pessoa e que a sua casa seja esta casa. Hoje eu abro meu coração para o acolhimento e declaro que a minha casa terá um reflexo e tudo será para a glória de Deus. Uau, amém. Uau, 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 uau. Incrível, né? Incrível como a palavra do Senhor, ela veio falar conosco, né? Ela veio falar diretamente comigo. Depois eu vou contar até por que ela fala diretamente comigo, né? É muito incrível como o Senhor faz as coisas. É incrível como o agir de Deus acontece na nossa vida. E antes aqui da gente encerrar, eu vou contar por que eu estou tão surpresa com esse devocional de hoje. Mas olha só, o devocional de hoje, ele fala do quê? Ele fala de uma casa que cura, de uma casa que acolhe, de uma casa que recebe. Então, ele está contando que Pedro sai da prisão, ele está atordoado, ele está confuso, ele está sem saber ao certo o que era real. Ele havia sido livre, mas ele carregava o peso do cárcere na alma, de ficar preso, trancafiado. E instintivamente ele corre para um lugar específico,
a casa de Maria, mãe de João Marcos. Não era apenas um endereço, era um refúgio. A casa daquela mulher já estava cheia de pessoas orando, mas mais do que cheia de gente, estava cheia de graça. Ali havia espaço para quem precisava, para quem você precisava se organizar por dentro, para quem vinha ferido, cansado, perdido. Maria transformou sua casa em um altar vivo, onde o amor de Deus tinha cheiro, tinha voz, tinha abraço. Existem pessoas que não precisam de discurso, mas de um lugar onde possam respirar sem serem julgadas, onde possam chorar, ouvir, ser ouvidas e encontrar direção. Pedro não escolheu aquela casa por acaso. Ele escolheu porque ali havia acolhimento. Deus continua levantando mães do João, pessoas cujo coração é tão aberto que a casa se torna a extensão do reino. E não é sobre móveis, não é sobre tamanho, não é sobre perfeição, é sobre presença, sobre escuta, sobre compaixão. Então, o que eu queria contar para vocês, ontem eu vim num congresso, um congresso de psicólogos cristãos, aqui em Bragança Paulista. E aí eu vim, eu estava com problema com o carro e eu não ia vir, daí eu consegui o carro emprestado, meu genro emprestou o carro, e aí eu precisava de um hotel, aí eu fui buscar o hotel. Aí quando eu vou buscar o hotel, todos os hotéis lotados, acho que talvez por causa do evento também, todos os hotéis lotados. Tinha, assim, hotel, mas, tipo, hotel de 10 estrelas, tipo, R$ 1.600 a diária. Né? E aí eu falei, meu Deus, né? Eu falei, vou pegar uma Airbnb, né? Nunca fiquei em Airbnb, não sou muito fã de ficar sozinha em Airbnb. Aí eu falei, vou pegar. E aí eu peguei e fui tomar um lanche no meio do congresso, fui até a lanchonete. Aí a lanchonete também estava cheia, tinha uma mulher sentada sozinha. E eu perguntei se podia sentar com ela, ela disse que sim. Aí perguntei de onde ela falou, sou daqui mesmo. Aí comecei a conversar com ela e contei a história do hotel. Ela falou, viu, mas eu moro aqui pertinho, eu moro num condomínio aqui, fica na minha casa. Eu falei, ah, será, né? Não vai te atrapalhar, não vai te incomodar. Não, de jeito nenhum, a gente mudou faz pouco tempo e tal, pode ficar lá. Eu falei, você tá de carro? Ela falou, não, meu marido que veio me trazer. Eu falei, ah, então depois você vai comigo, então, né? E aí eu vim ficar na casa dela. Olha que história incrível. Por que eu falo, olha que história incrível? Porque o nosso devocional hoje, ele fala exatamente dessa casa. Ele fala exatamente da casa que a acolhe, da casa de João, da casa que acolhe. E o Senhor preparou uma casa para que eu fosse acolhida. Olha que coisa mais linda. Eu teria feito a mesma coisa que ela fez. Eu teria feito a mesma coisa. Né? Então, quando eu li o devocional de manhã, assim que eu acordei, eu fiquei surpresa. Eu falei, meu Deus, como o senhor fala. Meu Deus, como o senhor é incrível. Na hora eu pensei assim, como o senhor é incrível. O senhor fez eu viver. O senhor fez eu viver exatamente isso. Né? Para que eu tivesse conteúdo para trazer para vocês hoje. Que coisa mais linda, né? Coisa linda demais. E aí eu quero depois honrar essa casa, eu quero orar aqui por eles, e depois eu quero fazer uma oração com eles, como forma de agradecimento. Amém, gente? Vamos ler Lucas? Lucas 22, do 39 ao 71. Eu vou ler aqui. 22, do 39 ao 71. Jesus no Monte das Oliveiras. Saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que confortado e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra, levantando-se da oração. Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo?
Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Ele pergunta, né? Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntavam: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Peraí, Então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentando perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: Você também é um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: Com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: Homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancada, colocando uma venda sobre os olhos dele. Diziam: Profetize quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se. Logo que amanheceu, peraí. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos dos povos, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se você é o cristão, diga-nos. Então Jesus lhe respondeu: Se disser, vocês não vão acreditar. E se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos perguntaram: Então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vocês dizem que eu sou. Eles disseram: Que necessidade ainda temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos o que ele falou. Uau! Essa passagem ela nos toca demais, né? Principalmente quando Pedro nega. Judas, que é o traidor, Pedro, quando nega Jesus, né? Quando a gente vê Pedro negando, ouve ali e lê, né? Mas ele começa com Jesus no Getsemane, ao silêncio. E ele fala: Pai, se queres, passa este cálice. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade do Senhor. Getsemane é o lugar de rendição. Jesus não foge da dor, ele entra nela em oração. O Getsemane é o lugar onde a alma sangra, mas a vontade se curva. Ele pede: afasta de mim este cálice, mas escolhe: seja feita a tua vontade. Ele pede: afasta de mim,
Mas se é da tua vontade, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. E eu te pergunto, onde que você tem perdido livramento? Quando Deus está chamando para rendição. E é isso que a gente tem que falar. Senhor, afasta de mim esse problema, mas se for da tua vontade, eis-me aqui. Pai, fortalece-me para obedecer, mesmo quando dói. Depois a gente lê sobre a traição com um beijo. Um gesto de amor se torna instrumento de traição. Jesus não reage com ódio, mas com verdade. Com um beijo, traz o filho do homem. Ele cura a orelha ferida do inimigo, mesmo ferido, ele continua curando. Mesmo ele sendo açoitado, ele continua curando. Você tem sido ferida por quem? Por quem tem te ferido? Jesus estende essa dor. Senhor, cura o que foi ferido em mim. Pede para que Deus cure. Porque se alguém decepou a tua orelha, pede para que Deus cure. Pedro promete fidelidade, mas nega por medo. O galo canta. Jesus olha para ele. Não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor que restaura. Onde que o medo tem falado mais alto do que a nossa fé? Jesus encontra-me também no meu fracasso. Jesus encontra-me também no momento que eu te negar. Que eu não te negue. Mas o silêncio diante da acusação. Jesus, ele é zombado, ele é espancado, ele é acusado injustamente, ele não se defende, ele confia no Pai. Às vezes, o maior amor de fé é ficar em silêncio e continuar crendo. E aí eu te pergunto, você consegue confiar quando não pode se explicar? Você consegue? Como é que tem sido isso para você? Ensina-me a descansar. Ensina-me a confiar. Ensina-me a descansar em ti quando não sou compreendida. Olha que coisa mais linda. Ensina-me a pedir a Deus que nos ensine. Jesus passa pelo Getsemane para que você nunca esteja sozinho. Nunca esteja sozinho na sua dor. Ele conhece a pressão, ele conhece a rejeição, ele conhece a injustiça, o medo. E ele caminha com você. Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Repita isso comigo lentamente. Primeiro, respira. Respira. Espera. E repete comigo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso. Que não, nunca, né, jamais seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Do Pai. Vamos ler Gênesis. Hoje é Gênesis 40. Cadê a minha turma aqui? Cadê os meus leitores? Os meus leitores hoje me abandonaram. Gênesis 40. 39, 40. Gênesis 40. Meus leitores hoje estão dormindo. Tá bom para dormir, né? Choveu. Vou ler aqui para vocês. José na prisão interpreta 2 sonhos. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o Senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, mandou prendê-lo na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse. Por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, quando já chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa de seu senhor: por que vocês estão com
a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho e disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e espremi no copo de Faraó, e os entreguei a Faraó. Então José disse: essa é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são os 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo ao seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vivendo o padeiro-chefe, que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. Estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que o padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Eita, é assim, né? É isso, amém. Acho que tinha mais, tem mais, mas é o 41. Então a gente vai ler amanhã. Eita, fiquei eu aqui pensando, né? Fiquei eu aqui pensando. Fiquei é assim, né? Como assim, né? Ele vai lá, ele decifra os sonhos, exatamente como é, e simplesmente o outro esquece dele. Né? Quando Deus trabalha no esquecimento. Mas o copeiro-chefe não se lembrou de José antes, se esqueceu dele. José no lugar que não escolheu estar. José não estava onde sonhou estar. Ele foi fiel, mas estava preso. Obediente, mas esquecido. Às vezes o lugar onde estamos não reflete quem somos, reflete apenas o processo de Deus. E eu pergunto, né, você tem servido a Deus mesmo quando nada parece mudar? Ore em silêncio. Senhor, ajuda-me a permanecer fiel no processo. José vê a tristeza dos outros e se importa. Mesmo injustiçado, ele continua sendo bênção. Ele não deixa que a dor o torne amargo. Você ainda consegue cuidar dos outros quando também precisa de cuidado? Você está ali preso, mas ainda assim consegue cuidar do outro. Peça para Deus, cura-me quando eu não, cure-me para que eu não deixe de amar o próximo. José interpreta sonhos não para se promover, mas para glorificar a Deus. O dom floresce até no cárcere. Será que você tem usado seus dons mesmo quando o cenário não é ideal? Você tem orado, você tem levado a palavra do Senhor? Que os meus dons de Viviane, sirvam para o teu propósito, Senhor. Não o meu ego, mas ao teu propósito. É isso que eu e você temos que pedir. Que os nossos dons sirvam ao propósito de Deus, não ao nosso ego. José é esquecido por 2 anos, mas Deus nunca o esqueceu. O atraso não é abandono, é preparo invisível. Você consegue confiar quando parece que Deus te esqueceu, quando parece que está tudo invisível? Mesmo quando não me vem, tu me vês. Deus trabalha nos bastidores. Mesmo quando tudo parece parado, José não foi esquecido. Ele foi guardado. O tempo de Deus nunca falha. Nunca falha. Confie. Confie.
Precisamos confiar, porque no tempo certo, Deus virá sobre José. Amém, gente? Vamos aqui, o nosso último, a nossa última leitura de hoje, que é Salmos 31. Lamento e louvor. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina meus ouvidos, inclina-me depressa. Seu meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos, porém confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem vistos a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste das mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza me consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado. Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que eu passei. Não, passei não, tá certo. Tá certo. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeça os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás. Do conflito de línguas, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouvistes a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amém. O Senhor, todos vocês que são os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribuiu com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Eita glória, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade, verso 5 do capítulo 31. Davi descreve em meio à perseguição, a dor, a injustiça. Ele não esconde a sua angústia, mas também não se afasta de Deus. Ele corre para Deus, não para longe dele. Eu quero te convidar a meditar. Você tem levado a sua dor a Deus ou guardado em silêncio? Senhor, receba a nossa dor sem reservas. Depois ele fala assim: Deus é chamado de rocha, de fortaleza, de abrigo. Não é um esconderijo para fugir, mas um lugar para se fortalecer. Medite, pense, onde você tem buscado segurança? Ah, Senhor, somente tu és o meu lugar seguro. Nas tuas mãos
É mais, nas tuas mãos é mais que uma frase, é uma entrega. Confiar e descansar sem entender. O que é que você ainda tenta controlar? Entrega nas mãos do Senhor. Eu solto o que eu não posso controlar. Davi se sente esquecido, mas Deus vê cada lágrima. Nenhuma dor passa despercebida. Você acredita que Deus vê o que ninguém vê? Tu conheces o meu coração, Senhor, tu conheces o nosso coração. O salmo termina com esperança. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Esperar também é um ato de fé. Você consegue confiar no tempo de Deus? Renova a nossa esperança, Senhor. Entregue nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus é escolher confiar, mesmo quando dói. Entrega tudo na mão de Deus. Entregue tudo, porque é Ele que te fortalece. É Ele que te fortalece. É Ele que me fortalece. É Ele que nos fortalece. Confie no Senhor. Amém, gente? Vamos orar? Ah, Senhor, meu Deus. Eu me coloco agora na tua presença com o coração aberto. Tu conheces cada pensamento, tu conheces cada medo, cada desejo que eu nem consigo explicar. Hoje eu entrego a ti tudo o que pesa na minha alma. Entrego os processos que não entendo, as portas que ainda não se abriram, as dores que ainda não cicatrizaram. Ensina-me a confiar quando não vejo saída. Ensina-me a esperar quando tudo em mim quer correr, quer apressar. Ensina-me a descansar quando a mente quer controlar tudo. Eu declaro, Senhor, nas tuas mãos está a minha vida, o meu tempo, os meus sonhos, as minhas batalhas. O meu futuro pertence a ti. Renova minhas forças, Senhor. Cura o que está ferido em mim. Restaura a minha fé onde ela foi abalada. Que eu sinta agora a tua paz me envolvendo, como um abraço que acalma, que sustenta. Porque eu escolho confiar em ti, eu escolho esperar em ti, eu escolho descansar em ti. E, Pai, nesse momento eu quero interceder pelos meus irmãos, pela Samara, pela Aline, irmã da Samara, pela Claudete, a sua sogra, a sua mãe, pelo pai do Guto, pela família da Maria, a mãe, o pai, lá em Caruaru. A mãe, o pai, o irmão, a sobrinha, por todos, Pai. Pelo pai da Tânia, pela minha família, pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Intercedo, Pai, até pelo meu carro, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Meu carro é teu. Pai, eu intercedo por essa família que me acolheu aqui na casa deles. A Dercy, seu esposo, seus filhos. Que as bênçãos do Senhor venham sobre essa casa. Pai, eu intercedo pelos nossos líderes, dos ministérios da nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos supervisores, o Rodrigo, a Gabriela, o Júlia Janaína, a Ana. Pai, eu intercedo pelo pastor Márcio Valadão, André Valadão, por toda a sua família. Pai, que o Senhor possa olhar para a nossa igreja, que o Senhor possa olhar por cada membro do nosso GC. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada membro do nosso GC. Que esse novo tempo ele seja guiado pelo Senhor. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te peço, fique conosco, abençoa, ilumina, que as bênçãos do Senhor estejam conosco nesse dia, que esse congresso, Pai, seja um romper, e que eu consiga entender cada vez mais que eu posso sim ser psicóloga e ser cristã, que eu posso, mesmo sendo psicóloga, falar do Senhor. Que o Senhor possa me proteger nessa caminhada e nessa escolha que eu estou fazendo, Pai. De levar a tua palavra junto com a psicologia. Pai, obrigada. Obrigada por quem tu és. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por tudo.
Eu te entrego o nosso dia. Em nome de Jesus, fique conosco. Amém. Amém, 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 amém. Que todos possam, todos que vão ouvir esse devocional possam ter um bom dia, abençoado pelo Senhor. Amém? Tchau, tchau, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.